Oi, oi, noivinhas, sejam bem-vindas a esse novo espaço. Aqui eu quero trazer confissões de uma noiva. É um formato de podcast, assim, pra gente conversar mesmo. Porque você que é noiva, você deve estar passando também por essa sensação de, às vezes, ficar um pouco solitária nesse processo. E o que eu quero trazer é realmente conversas, papos que toda noiva já pensou, pra gente poder compartilhar as experiências, viver essa fase que é tão gostosa, mas que seria muito melhor se a gente pudesse compartilhar com alguém. Então, se você tem esse desejo, eu espero que você continue por aqui acompanhando. E aqui, gente, vai ser conversa de amigas. Vocês estão vendo, eu tô aqui no meu quarto, na minha cama, pra gente realmente poder compartilhar essas experiências mesmo. Eu vejo que o período do noivado, ele tem muitas emoções, traz muitas emoções, né? Tanto boas quanto ruins. Mas é bom quando a gente tem esse espaço pra compartilhar e, principalmente, pra ter fé e esperança que o nosso casamento dos sonhos vai acontecer. Então, eu convido vocês pra fazer parte disso. Então, como eu falei, é uma conversa super casual. Então eu vou trazer alguns assuntos que muita gente pensa, mas não fala. Pra quem não me conhece, eu sou a Lorena Vieira, eu tenho 21 anos, eu tô noiva há praticamente um ano e tô começando agora, na verdade, o planejamento do meu casamento mesmo, porque eu vou casar em julho do ano que vem. Então sou uma noivinha de 2027, levanta a mão aí se você também é. E tem sido uma fase muito especial pra mim planejar o meu casamento. Sempre foi um sonho de menina, né? Tem muitas mulheres que falam que não tem esse sonho, mas esse sempre foi um sonho meu. E eu acredito que é uma fase que é muito desafiadora, né? Principalmente emocionalmente, mas ela é muito abençoada pelo Senhor, sabe? Eu também sou cristã, esse assunto eu gosto bastante. Então é algo que eu quero trazer pra vocês. Então vamos lá, eu trouxe alguns tópicos aqui pra gente conversar e, enfim, bater bola, trocar ideia. Vocês podem comentar sobre o que vocês quiserem aí nos comentários que eu vou estar lendo tudo. Então, a primeira coisa, gente, além de ser noiva, eu também sou story maker de casamentos. Então, eu já fiz muitos casamentos. E isso, inclusive, complica um pouco as coisas pra mim, porque eu vejo tudo que há. Então, ao mesmo tempo que me ajuda, porque eu posso saber o que não fazer, também me complica, porque eu tenho muitas opções também e conheço muitas pessoas nesse mundo e vejo também o que dá certo, o que dá errado. E uma coisa que eu tenho visto muito ultimamente, que eu tenho achado assim, que as pessoas estão perdendo um pouco a mão no mercado de casamentos, é a questão da performance. Gente, eu vejo muitas noivas querendo performar. O casamento, claro, é o dia pra você ser performática. É o momento pra você entregar tudo que você tem ali, mas muitas pessoas estão fazendo seu casamento só pra postar. E isso é meio irônico, porque eu sou story maker. Mas as pessoas elas esquecem muito de viver o momento. Elas acham que ali elas estão num editorial, às vezes, sabe? E não entendendo que é uma aliança sendo firmada, um altar sendo firmado perante o Senhor, sabe? Principalmente nos casamentos que são religiosos, né? E por que que eu falo isso? Porque eu vejo muitas noivas, assim, querendo fazer tudo que vê na internet, tudo que vê por aí, e não falo assim de, ai, decoração e tal, é sim da postura. Por exemplo, o beijo. Gente, tem noivas que querem fazer um beijo tão performático que tem 5 etapas que o noivo não vai acompanhar, gente. Ele vai ficar perdido, vai ficar feio nos vídeos, gente. Se vocês querem algo que fique bonito mesmo, não façam coisas muito elaboradas, porque realmente, se você se perder, isso vai aparentar nos vídeos e não vai ficar uma coisa legal. E outra, perde totalmente a espontaneidade, aquele carinho, aquele momento, aquela presença dos noivos, sabe? Eu acho que o mais importante é você aproveitar. Que tal, ao invés de você ensaiar um beijo, você pedir pro seu noivo, sabe, te dar o beijo mais apaixonado que ele puder, sabe, realmente de viver essa emoção. E quando a gente vê na internet, quanto mais apaixonado o beijo é, ou os casais são, a gente vê que aquilo é natural, sabe, não foi uma coisa que foi ensaiada, performada. A mesma coisa eu falo sobre as danças. Claro que a dança ensaiada, coreografada é muito lindo, eu acho maravilhoso, perfeito, mas isso precisa ser bem ensaiado para quando vocês fizerem lá, na hora da pista, ser uma coisa natural. Ser uma coisa que flui completamente, né, bem, tranquilamente. Dá pra ver ali que vocês estão se conectando e não só tentando fazer um monte de passos que foram coreografados e ensinados pra vocês, sabe? Porque aí perde muito dessa conexão que é o momento da pista de dança, é o momento da primeira dança de vocês, em que os olhares estão sendo trocados, em que vocês estão realmente apaixonados ali, o primeiro momento de vocês depois de casado. E não pode se resumir só a fazer uma dança perfeita que vocês ensaiaram muito, mas sim um aproveitar daquele momento, sabe? Então isso é algo que eu tenho visto bastante, sabe?
as pessoas, as noivas, principalmente, querendo fazer tudo muito por uma performance. E eu vejo o contrário do lado dos noivos. Que eles realmente querem aproveitar aquele momento, eles realmente querem aproveitar a festa. E eu acho que a gente tinha que, nós como noivas, desencanar um pouquinho mais de fazer tudo perfeito pra ter várias trends, pra ter vários vídeos espetaculares, porque quanto mais ensaiado, travado e performático a gente quiser fazer, menos vai ficar natural e bonito. Se é o objetivo ficar bonito pros vídeos, pras fotos, então que a gente faça ser natural e espontâneo. É algo muito que eu vejo sobre a fotografia documental, né? Outro tópico aí, que tem crescido muito, né? Essa questão, eu quero vídeos documentais, eu quero stories documentais, eu quero fotos documentais. Gente, não tem como fazer coisas documentais se vocês, como casal, não tem essa química, não tem esse entrosamento, não tem essa naturalidade. Porque a foto documental, o vídeo documental, ele não é dirigido. Eu não vou ficar falando, coloca a mão ali, faz isso, tal, tal, tal. Não, eu vou registrar o que tá acontecendo no momento, né? Os seus profissionais do audiovisual vão fazer isso. Então, não adianta você querer algo espontâneo, documental, e você querer performar em tudo. Você querer um estilo editorial de vida, entendeu? É algo que eu tenho visto muito as pessoas confundindo. Então, cara, não tem problema você querer uma coisa editorial, você querer uma coisa clássica, sabe? Desde que você não queira transformar isso em algo documental. No final não vai ficar documental, porque vocês não estão sendo espontâneos, vocês não estão fluindo, vocês estão travados ali, sabe? E eu vejo isso muito quando eu vou fazer casamento, sabe? As pessoas não se olham mais, os noivos parece que eles perderam essa questão de se olhar, de compartilhar daquele momento. Gente, as fotos e os vídeos mais bonitos são aqueles em que os noivos estão vivendo o momento. Se olhando, se elogiando, sabe? Olhando as pessoas ao redor. Muitas vezes parece que são dois estranhos ali parados no altar, um do lado do outro, que nunca se viram, que estão só ouvindo o que o celebrante tá falando, sabe? Então, eu acho isso muito engraçado. Eu acho que realmente a gente tá um pouco perdendo a essência do casamento, querendo viver aquele momento como se fosse um evento de lançamento, um editorial. E tá tudo bem se for esse seu estilo e tudo mais, mas eu acredito que a gente precisa aprender a deixar acontecer, sabe? É o deixar acontecer naturalmente. A gente já passou um ano ou mais, né? Ou menos às vezes, mas passou um tempo, gastou dinheiro e tempo planejando esse momento. Então, na hora de viver, só vive, sabe? Essa é uma dica que eu dou, assim, como fornecedora, né? Porque como noiva eu ainda não sei, né? Ainda não vivi. Às vezes eu vou querer ser totalmente performática, mas eu espero que não. Mas o que eu penso é que realmente a gente tem que viver aquele momento como se fosse o último, porque realmente, para nós que somos cristãos, é o último. É o último momento em que a gente vai casar, é o último e primeiro, então é algo que tem que ser vivido com toda a intensidade que o casamento pede, que esse momento pede, sabe? Então eu acho isso, assim, extremamente importante. E um próximo tópico, ainda falando aí das pessoas, dos fornecedores, né? Gente, eu não sei vocês, eu tô nessa fase aqui de contratação dos fornecedores, né? Contratei os primeiros já e tal, e a gente cai de paraquedas nesse universo, né? A gente chega assim e fica, meu Deus, o que eu contrato agora? O que eu tenho que fazer? Quais são os primeiros fornecedores a serem contratados e tal. Mas uma coisa que eu tenho prestado muita atenção e pensado muito sobre isso, quando eu vou contratando os fornecedores, é que eu crio um carinho tão grande por eles. Eu não sei se é porque eu trabalho com isso, né? Também trabalho com casamentos, mas eu crio um carinho tão grande por eles que eu quero muito que eles se sintam pertencentes à minha festa, sabe? Eu vejo muita gente super valorizando a experiência dos convidados e, claro, tem que valorizar, os convidados têm que sentirem que aquela festa é importante. Mas a gente tem que aprender a tratar melhor os fornecedores, sabe? Eu vejo muito isso na minha experiência, trabalhando com casamento, em que os fornecedores são tratados como se fossem qualquer um que tá ali. Mas, cara, são eles que estão fazendo a minha festa, sabe? Como noiva eu vejo isso. Eles estão fazendo o meu casamento acontecer. São eles que estão despendendo horas em pé pra trabalhar, pra fazer aquilo acontecer, sabe? O que custa eu colocar uma mesa pra eles? O que custa eu colocar alguma coisa pra eles comerem, água pra eles beberem, que muitas vezes nem isso é oferecido, gente, que é a coisa mais mínima. E tem gente que não oferece. Que custa eu tratar bem, eu ser amigável, sabe? Eu agradecer por aquele trabalho, sabe? Eu dar um feedback legal pra eles divulgarem o trabalho deles, enfim. Eu sei que não é obrigação, né? Ninguém é obrigado.
mas é uma educação, é de uma cortesia tão grande a gente ser prestativo com aquelas pessoas que estão ali trabalhando para aquele evento acontecer da melhor forma possível, mesmo que eles estejam sendo pagos para aquilo, sabe? Eu acho que é muito importante, é algo que eu quero trazer muito no meu casamento, sabe? Eu quero que meus fornecedores se sintam bem tratados, que eles realmente participem, que eles comam o que eles quiserem, que eles bebam o que eles quiserem e realmente façam parte daquele momento com a gente, porque nada daquilo ali que vai acontecer vai acontecer sem eles, sabe? Então, o mínimo pra mim é que a gente trate bem como pessoa, sabe? Eu vejo muito essa polêmica, essa discussão de, meu Deus, ai, porque fornecedor não tinha nem que comer no casamento. Muita gente falando isso porque ele tá lá pra trabalhar. Gente, pelo amor de Deus, são pessoas, não são máquinas, sabe? Todos vocês, eu acredito, trabalham pra alguém, ou trabalham em algum lugar, ou são autônomas. E sabem como é bom a gente ser valorizado no nosso trabalho. A gente ter um bom tratamento, mesmo que a gente esteja lá por obrigação, pra trabalhar. Sabe, tratar bem é o mínimo que a gente pode fazer. Tratar com carinho, com cuidado, ou realmente prestando atenção neles. A gente presta tanta atenção se os convidados comeram bem, se eles beberam bem. Mas, cara, quando a gente trata os fornecedores bem, isso inclusive muda a entrega deles pra gente. Claro que o trabalho vai continuar sendo bom. Claro, tipo, eu não vou deixar de entregar stories bonitos pra quem me trata mal. Mas com certeza, aquele casal que me trata bem, eu vou ter um gosto de editar o vídeo dele bem. Eu vou ter um prazer em fazer aquilo com excelência porque eles me trataram bem, sabe? Gentileza gera gentileza. Eu não tô falando que pra quem me trata mal eu vou fazer um trabalho pior e pra quem me trata bem eu vou fazer um trabalho melhor. Não, mas com certeza você pode ter certeza que você vai ganhar um brinde, você vai ganhar um bônus, você vai ganhar uma coisa diferencial se você for uma pessoa boa de tratar. Porque é assim na vida, sabe? Todo mundo gosta de ser bem tratado. E isso gera benefícios pra gente. Claro que eu não tô falando também pra você tratar bem seus fornecedores só porque eles vão te dar alguma coisa, porque muitas vezes eles não vão dar. Mas é simplesmente porque a bondade, a gentileza, elas são valores que são imprescindíveis pra qualquer coisa que você for fazer, sabe? Qualquer coisa na vida. E no seu casamento não pode ser diferente. É o dia mais importante da sua vida e essas são as pessoas que estão fazendo esse dia acontecer, sabe? Então, eu quero, assim, eu não sei o que eu penso exatamente, mas eu quero uma mesa para os meus fornecedores. Eu já falava isso muito tempo atrás, antes de ficar noiva. Eu quero que eles comam, que eles bebam, que eles participem. A gente tem muitos noivos que falam comigo assim, ai, Lorena, fica aqui, tipo, bebe, come, vem dançar com a gente, tipo. E eu já tô muito cansada normalmente, tenho que editar vídeo ainda, né, terminar a cobertura, então eu nunca fico. Mas eu acho isso tão bonitinho, sabe? Essa postura, essa valorização. E eu quero que os meus, se eles quiserem, eles fiquem, que eles dancem, que eles curtam, sabe? Que eles aproveitem aquele momento também. Eu quero, se possível, sabe, dar alguma coisa pra eles, se eu conseguir. Honrar mesmo. E, inclusive, falando nisso, gente, eu não sei se vocês compartilham disso, desse mesmo sentimento, mas, cara, eu queria muito que os meus fornecedores produzissem mais conteúdo, gente. Eu fico tão querida, sabe? Eu gosto tanto deles, eu sinto tanto carinho por eles depois que eu contrato, que eu queria que eles postassem o dia inteiro, postassem todos os trabalhos que eles fizessem, todos os casamentos. E olha que eu sei que eu não posto, eu sou uma fornecedora de casamento que não posta muito, mas eu gostaria muito que eles postassem tudo pra eu ficar acompanhando e babando em todos os trabalhos deles pra ficar imaginando o meu. Eu acho que isso é uma coisa que toda noiva faz, né? A gente fica vendo o casamento dos outros e a gente fica pensando, imaginando como vai ser o nosso, assim, quando os nossos fornecedores postam. Esses dias deu 1 ano pro meu casamento. E aí eu pensei, nossa, vou lá ver como é que foi o casamento no lugar que eu vou casar nesse dia, pra ver como é que foi, né? Ver como é que tava o clima, como é que tava, que hora que o pôr do sol e tal, pra eu decidir algumas coisas. E, gente, foi tão legal, assim, tipo, eu vi os vídeos deles e fiquei imaginando, nossa, daqui a 1 ano vou ser eu nesse mesmo lugar, que loucura. Então, gente, meus fornecedores, por favor, produzam conteúdo, porque eu quero ver vocês, eu quero assistir vocês, eu quero gastar horas rolando o feed de vocês e vendo tudo que vocês já produziram, que vocês já fizeram, porque realmente é muito legal, né, gente? Cria essa expectativa muito legal. E eu acho que essa é uma dica que eu tenho pra vocês, assim, criem expectativa boa pro seu casamento, mas aquela expectativa de que vai ser maravilhoso e não que a gente vai se frustrar. Sabe, eu tive muito isso de
como eu tô no mercado de casamentos muito, eu vejo muita coisa, mas eu sei que também é assim pra quem não tá nesse mercado, pra quem consome muito conteúdo, a gente fica, né, com muita dificuldade de escolher. E eu tenho vivido isso muito, de uma forma muito expressiva. Eu tenho tido muita dificuldade de escolher as coisas. Ai, qual vai ser a cor, qual vai ser a paleta, qual vai ser o tipo de decoração, qual vai ser o estilo. Gente, são muitas coisas que a gente tem que escolher. Aí, desde o começo, quando eu tive que escolher o lugar, eu já tive muita dificuldade. Porque eu ficava assim, ai, mas e se eu for trabalhar num lugar e eu achar mais bonito? Ai, mas se eu escolher uma decoradora e depois eu achar uma decoradora que é mais barata ou que faz um trabalho mais bonito ainda, melhor. Porque eu tava querendo que tudo fosse o melhor de tudo. Só que uma amiga minha, que também tá noiva, ela me falou assim, amiga, é porque você vê muito disso. Então, pra você já tá tudo saturado. Pra você, você vê demais aquelas coisas. Mas quando as pessoas chegarem no seu casamento, elas não tão tão cheias de informação de casamento quanto vocês. Então, elas vão achar tudo lindo. E eu parei e pensei, cara, é verdade, eu não preciso que o meu casamento seja o melhor, o mais lindo. Se eu encontrar um outro lugar que é muito bonito, que bom! O meu também é, sabe? Então, eu não tenho que achar o que é mais. Eu tenho que achar o que faz sentido pra mim, o que é bonito pra mim, o que eu sei que vai ficar bonito. Se eu fizesse 15 casamentos diferentes, que os 15 sejam bonitos iguais e não um mais bonito que o outro, entendeu? Então, eu dou essa dica aí pra vocês como amiga, né? Como noiva, amiga, noiva. Pra que realmente vocês coloquem as expectativas no lugar certo, de que vai ficar bom, independente de como for, porque é o seu casamento. Porque é sobre a união que vocês estão fazendo ali perante o Senhor. E não só sobre a decoração mais bonita, a banda mais bonita, a melhor seleção de músicas. A gente tende muito, né, a querer isso, principalmente quando a gente sonhou muito com esse momento. Mas que a gente possa entender também que tudo vai ficar bonito. Mesmo que não seja o mais bonito de todos. E nessa questão da escolha, eu tô sofrendo muito. Isso é uma coisa que eu vou confessar, eu não sei vocês. Porque eu sou a definição. Se quisessem fazer um estudo sobre o paradoxo da escolha, eles poderiam fazer comigo. Porque quanto mais opções eu vejo no mercado, mais difícil fica a escolha pra mim. Mas, gente, a gente crê que a gente tem o Espírito Santo, né? Não sei vocês, mas eu creio que o Espírito Santo tá em mim. E muitas vezes, quando eu começo a ter esses pensamentos, a ter dificuldade de escolher, gente, no fundo, eu soube de todos os meus fornecedores. Eu vou falar pra vocês quais fornecedores eu já fechei. Eu tenho um ano que eu tô noiva, né? Eu fiquei noiva dia 16 de agosto de 2025. Então agora, 16 de agosto, vai fazer um ano. Só que a gente começou a organizar o casamento mesmo no começo desse ano. Que foi o tempo que a gente achou que seria necessário pra começar, né? A gente já tinha juntado um dinheiro desde que a gente ficou noivo. E, enfim. E aí, o primeiro contrato que eu fechei foi com o Filmmaker. Mó aleatório, né? Mas, tipo assim, como eu sou dessa área, eu sou storymaker, eu gosto muito disso, eu fiquei apaixonada no trabalho da Norte Sul Filmes, que é o meu filmmaker. E eu fiquei apaixonada no trabalho deles. E aí ele fez uma condição pra mim, assim, muito boa pra eu fechar naquele dia, assim. Então eu não tinha fechado nada. Ele falou assim, ó, eu vou mudar meus preços todos pra 2027. Eu ainda não abri. Ele falou que nem tinha aberto a agenda. Aí quando eu falei de novo com ele, ele tinha aberto a agenda. Só que ele falou, vou mudar meus valores. Aí eu falei, não, mantenha os valores antigos pra mim, por favor. Aí ele falou, não, então tá, se você fechar essa semana, eu mantenho os valores. Aí eu falei, então tá. Aí foi a primeira coisa que eu fechei, gente. Eu fiquei apaixonada num trabalho dele, eu falei, tem que ser ele, entendeu? E aí foi. Aí depois eu falei, não, eu tenho que fechar uma cerimonialista, né? Porque isso é imprescindível. Aí também achei algumas. Sabe? Aí foi que começou essa sensação que eu tô falando. Eu olhei vários filmmakers, olhei aqui em Goiânia, né? O que eu contratei é de Brasília, pra vocês terem uma noção. Aí eu olhei vários aqui de Goiânia, mas no fundo só vinha Norte e Sul. No fundo do meu coração, eu sabia que era pra ser eles. E aí depois foi a cerimonialista também. Olhei várias, conversei com várias. Teve umas que me mandaram podcast, me mandaram um monte de áudio. Mas a Gleice não saía do meu coração, porque todo mundo falava dela. E ela não me respondia. Gente, ela não me respondia. Ela tava com uma demanda muito grande, aí ela não tava me respondendo, só que todo mundo só me indicava ela. E mesmo que eu conversasse com outras que me respondiam, que me deram atenção e tal, eu falava, não, eu tenho que falar com a Gleice, não, eu não vou ficar em paz. E aí depois que eu falei com ela, eu falei, pronto, é ela.
Então, assim, mesmo na minha dificuldade de escolha, no fundo do meu coração eu sempre sei quem é pra eu contratar, só que eu fico muito relutante por essa questão que eu falei, né, do paradoxo da escolha, né, quanto mais opções você tem, mais dificuldade você tem de escolher. Aí beleza, aí depois da cerimonialista eu acho que eu contratei foi a fotógrafa. Gente, esse foi top 1 dificuldade de escolha. Não, top 1 não, porque agora eu tô numa parte mais difícil ainda, que é a decoração, que eu ainda não escolhi. Mas foi muito difícil escolher a fotógrafa, principalmente porque eu tô nesse ramo. E eu trabalhei, gente, com muita gente, eu trabalho com muitos fotógrafos, todo final de semana praticamente. E aí eu conversei com todos eles. E todos eles me passaram os valores e tudo mais, o orçamento. E eu falei, beleza, vamos contratar algum, né? Eles me deram condições maravilhosas, me deram descontos porque já trabalharam comigo. E, gente, eu não conseguia decidir, porque eu já trabalhei com todos, conheço todos, amei o trabalho deles. Só que aí eu conheci a minha fotógrafa. E, gente, eu fiquei apaixonada no trabalho dela e eu nunca trabalhei com ela. Ela não me deu uma condição especial como os outros deram, porque ela não me conhece, né? Nunca trabalhou comigo. Enfim. E eu, gente, não conseguia tirar o nome dela da minha cabeça. Aí eu encontrava os fotógrafos amigos nos casamentos que eu ia fazer. Eles falavam comigo, e aí, já fechou? E eu assim, não faço ideia com quem eu vou fechar, meu Deus, que loucura. E aí eles ficavam brincando comigo, né? Tipo assim, ah, se fosse a minha noiva, tal, tal, tal. Mas, no fundo, eu não conseguia tirar ela da minha cabeça. Aí conversei com meu noivo, mandei as opções para minhas amigas, para minha mãe, para minha irmã, para o meu noivo, para perguntar quem é que eles achavam que tinha a melhor fotografia, assim, né? Quem é que eles achavam que eu devia escolher. E ela sempre vinha como tópico. O João gostou muito dela também, então assim, eu falei, ah, quer saber? Acho que eu vou confiar na minha intuição. No final das contas, eu já tava cansada de pensar nisso. Cansada do povo perguntando e eu não sabia o que responder. Aí eu falei, não, vou fechar com ela. E aí fechei com a Mari Foto. Ela tem um estilo de fotografia, assim, exatamente o que eu quero. Porque eu não queria muito clássico, muito editorial. Eu queria documental, como eu falei pra vocês. E aqui em Goiânia isso é muito escasso. Só que ao mesmo tempo que eu gosto do documental, eu também gosto do editorial. Eu também gosto do clássico. E eu vi que ela tem muito essa pegada de fazer os dois. Então eu falei, não, é exatamente isso que eu preciso, é exatamente isso que eu quero, vou fechar com a Mari. Aí fechei, a gente fez uma reunião. Na hora que eu fiz a reunião, que eu bati o olho nela, eu falei, é ela, não tem como, ela é muito querida, muito maravilhosa. Eu falei, não, tem que ser ela. Enfim, fechei com a Mari. Os 2 outros contratos que eu fechei foram aleatórios, né? São bem aleatórios. Eu não fechei nada na ordem tradicional, nada na ordem que a cerimonialista me passou. Porque eles fizeram condições muito especiais, que são do mesmo grupo, que é a Mediterrânea, de água de coco, muito aleatório, e o musical, que foi o grupo Primor, que eles fizeram uma condição fantástica pra gente. Inclusive, fica a dica, gente, se vocês têm uma amiga que vai casar na mesma época que você, fechem contratos juntas. Gente, essa dica é preciosa, porque, gente, os fornecedores dão muito desconto pra fechar 2 casamentos. Ainda mais que o de nós duas é num domingo, que é uma data que não é muito procurada, né? Os sábados são mais difíceis. Mas no domingo, a gente consegue descontos muito expressivos por fechar 2 casamentos de uma vez. Fica a dica. Então, eu e essa minha amiga, a gente tá procurando fazer isso e a gente conseguiu fechar o musical Primor por um valor muito, 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 muito bom. E ó, uma coisa que ajudou muito a gente na escolha foi porque a gente foi num evento de noivas. Inclusive, adoro, gente. Se tem uma coisa legal de ser noiva, é ir nos eventos de noiva, degustação, a gente come bem demais, é tratado bem. Gente, maravilhoso. Enfim, só vantagens. Mas enfim, aí a gente foi nesse evento e o dono da Primor falou uma coisa muito importante pra gente. Ele falou: ó, como vocês são cristãos, o casamento é cristão, vai ter repertório cristão, a gente vai colocar músicos que são cristãos. Porque não adianta a gente colocar pessoas que cantam no mundo, que são do mundo, né, que não vão entender o propósito do casamento, vão cantar por cantar. Vão cantar porque foram contratados, mas não tendo verdade e unção naquilo. Ele falou, então a gente coloca músicos que têm unção, que carregam isso, que carregam essa presença e que vão fazer parte desse momento de vocês, entendendo esse momento. Cara, quando ele falou isso, ele me conquistou. Eu peguei também vários outros orçamentos, mas quando ele falou isso, eu falei, realmente eu preciso disso. Eu quero. E ele falou que tinha que tinha músicos cristãos, né, de todos os instrumentos, então eu falei, nossa, isso faz muita diferença pra mim. Então pensem nisso, sabe? Ao contratar meus fornecedores,
Eu não vou dizer que eu vou ter só fornecedores cristãos. É algo que eu gostaria, sinceramente, porque pra mim o casamento, o matrimônio, né, ele é algo muito sagrado perante o Senhor. Então, eu quero que quem faça parte disso entenda o que eu tô vivendo. Inclusive, na questão da escolha dos outros fornecedores, né, que eu falei, eu também pensei muito nisso. O Caio da Norte Sul é cristão. Teve um vídeo que eu vi que ele fez, que foi o vídeo, assim, que me fez contratar ele. Que, gente, eu senti a presença de Deus assistindo o vídeo de um casal que eu nem conheço. Eu já me sinto best deles, né? Mas enfim. Eu nem conheço eles e eu senti a presença de Deus assistindo o vídeo, sabe? Eu senti que realmente o Caio, né, que é o dono da Norte Sul, quis transmitir isso. E pra mim isso é muito importante. Eu quero que meu vídeo seja assim, que a pessoa ache meu vídeo no YouTube e ela queira, sabe, aquela presença, que ela sinta aquilo, sabe? Porque meu casamento não vai ser um casamento normal. Ele vai ser um casamento que vai ser repleto da presença de Deus em nome de Jesus. Então, os fornecedores que estão lá, eu quero que eles também sintam isso, que eles também possam transmitir isso através do trabalho deles, sabe? Então, a Mari também é cristã. Aí, essa questão do musical que eu falei também, né? Então, eu acredito que isso faz toda a diferença. Pra mim, faz. Então, foi uma escolha que eu fiz. Enfim, acho que foram esses que eu contratei, né? Falei da água de coco, porque eles também fizeram uma condição muito especial lá nesse evento de noivas. E falando em evento de noivas, gente, isso é muito importante. Eu não sei se vocês estão em grupos de noivas, né? Eu tô em vários, eu adoro acompanhar grupos de noivas. Se vocês quiserem, né, se essa comunidade crescer, a gente pode até criar o nosso, quem sabe. Mas enfim, aí vai tendo esses eventos, né? Aqui em Goiânia tem uma revista muito famosa que faz muitos eventos. Tem sempre eventos por aí. E aí eu vou em todos, né? Eu adoro ir. Porque eu como de graça, eu conheço os fornecedores, é muito bom, tem várias negociações, a gente consegue descontos bem expressivos, então é muito legal. Mas, gente, um desabafo, inclusive, porque, pra quem não sabe, eu namoro à distância. Eu sou uma noiva à distância. Então, eu não tô perto do meu noivo. Meu noivo mora na Inglaterra. Então, tem sido muito mais complicado e solitário planejar tudo isso sozinha. Só que, graças a Deus, o Senhor me deu a possibilidade de estar caminhando com uma amiga. Minha melhor amiga também ficou noiva nessa época. Ela vai casar no mesmo mês que eu, pra vocês terem uma ideia. É, E aí, eu tô acompanhando ela, né? Ela vai comigo nesses eventos, a gente prova vestidos juntas. Enfim, é uma fase muito legal. É assim fantástico viver isso com ela. Só que, gente, é muito ruim porque chega só ela, o noivo e eu nos eventos. E aí todo mundo fica achando que eles são o casal, né, os noivos, e eu não sou ninguém, eu sou só uma acompanhante, entendeu? Só que eu também sou noiva, eu também preciso ser bem tratada, porque eu também posso fechar contrato com você. E aí eu vejo muito isso, os fornecedores priorizando eles, ou priorizando, né, quem tá de casal, e esquece de nós, noivas solitárias à distância. Mas, sério, essa diferença de tratamento me deixou um pouco irritada, mas mesmo assim, eu consegui fechar com alguns fornecedores lá, e depois que eles sabiam que eu também era noiva, aí eles então tá, você também? Ah, qual a sua data? Entendeu? Então, muito chato isso. Me falem, noivas à distância, se vocês compartilham desse pensamento também. Mas, enfim, sobre essa questão do noivado à distância, gente, muito solitário. Sério, muito solitário. A gente já sabe que é uma fase solitária, né? O namoro à distância, porque você quer estar com ele nas datas especiais, você quer estar com ele nos momentos especiais da sua família. Só que você não pode, porque vocês estão à distância, né? Só que isso piora ainda mais no noivado. Se você é uma namorada à distância, que tá prestes a virar noiva vendo isso aqui, entenda, minha filha, que você vai ter que se preparar emocionalmente, porque é muito difícil viver essa fase sem ele. Sem o João, né? Especificamente falando por mim. Porque eu queria ele comigo, sabe? Participando das coisas, indo nos eventos, degustando as coisas, escolhendo comigo. Só que é muito difícil, porque ele tá longe, e muito longe, e ele não vai vir pra cá tão cedo. Então a gente vai resolver praticamente 90% das coisas à distância. Então, é uma fase muito complicada, porque pensa, se eu quero que ele esteja aqui comigo no aniversário da minha mãe, por exemplo, quanto mais na preparação do meu noivado, sabe? Então acaba sendo uma fase solitária. Você não consegue dividir essa alegria do noivado, esse momento gostoso com o seu noivo. Então, é uma coisa difícil e é uma coisa a se considerar, né? Quando você tá num namoro à distância e tá pensando em casar. É claro que não diminui a alegria, é muito bom estar noiva, é muito bom estar noiva dele, mesmo à distância.
Mas realmente é uma coisa que faz falta, ter a companhia dele aqui pra me ajudar, inclusive nesses eventos, né? Eu acho que o que piora a minha experiência indo pra esses eventos é eu estar sozinha. Porque, cara, faria muita diferença ter ele ali, sabe? E é uma fase muito gostosa, eu vejo, né, com a minha amiga, que é uma fase muito gostosa de se compartilhar com o seu noivo. Então, enfim, desabafo, parte triste aqui do vídeo. Mas enfim, não é pra falar sobre isso. Mas realmente faz diferença, sabe? É uma coisa que dá aquela dorzinha, aquela tristezinha mesmo. Mas Deus vai abençoando em tudo. Deus vai fazendo tudo acontecer conforme a vontade dele. E eu sei que o casamento, ele é um propósito, né? Ele tem esse propósito. E se a gente tá casando, é porque a gente tá casando pra vencer a distância. Então, se a gente tá vencendo a distância, é um motivo já a se celebrar, né? E, gente, a gente fica muito bombardeado de informação, né? Nessa época do noivado. Eu acho que é muito bom, mas também muito perigoso a gente ter a internet nesses momentos, o Pinterest, o Instagram, o TikTok, porque a gente começa a comparar muito as coisas, né? E eu não falo nem sobre só a festa do casamento, mas sobre o casamento em si, sobre o matrimônio. Porque, gente, se eu fosse parar pra ouvir tudo que as pessoas falam sobre casamento na internet, sobre namorado, sobre red flag, sobre namoro. Gente, eu não estaria noivada agora, não estaria noiva e não estaria casando. Gente, porque é sério. As pessoas, elas perdem a mão um pouco nas coisas, né? Elas falam as coisas na internet como se todo mundo fosse igual, como se não houvessem exceções e individualidades. E eu acho isso muito perigoso. É muito perigoso, porque, gente, as pessoas falam como se as pessoas não tivessem potencial de mudança, as pessoas falam como se as pessoas não tivessem corações ensináveis e dispostos a melhorar e ceder um pelo outro, e como se o relacionamento não fosse uma construção. Ainda mais pra quem tá casando jovem, gente. Eu vou casar com 22 anos. Eu sou muito nova, o meu noivo também é muito novo, ele vai casar com 24. Então a gente não tá com a vida feita, a gente não tá com o córtex pré-frontal formado, sabe? Então a gente vai melhorar muito ainda. Tanto eu quanto ele temos pontos negativos. Eu falo que assim, eu não estaria casando, mas ele também não estaria casando comigo se fosse escutar todas as coisas que as pessoas falam, sabe? Então, eu falo pra vocês, amigas, não se apeguem a essas falas de internet de que seu noivo devia ser assim, assado, que ele devia estar fazendo isso, aquilo, que ele devia, sabe? Gente, principalmente pra nós que somos cristãs, gente, se a gente tem o Espírito Santo, a gente não precisa de guru de internet pra ficar falando o que a gente tem que fazer com o nosso relacionamento, sabe? Se o Senhor te direcionou pra essa pessoa, se você crê e tem confirmação de que essa é a pessoa que o Senhor separou pra você, você não precisa ficar escutando outras vozes, sabe? Escute a voz de Deus. Escute aquilo que seus pais falam, que seus líderes falam, que as pessoas que você confia falam, sabe? Relacionamento é construção. Ai, gente, pelo amor de Deus, a não ser que seu noivo tenha uma falha de caráter explícita, e se isso precisa ser tratado, assim, muito além de dentro do relacionamento de vocês, mas no caráter dele mesmo, então você não precisa ser extremamente taxativa quanto a isso, ai, porque muitos relacionamentos têm acabado. Muitos relacionamentos que podiam ser bonitos e duradouros e poderiam haver transformações nas pessoas, estão acabando simplesmente pelo fato de que as pessoas não conseguem lidar com falhas e defeitos. Sendo que todo mundo tem falhas e defeitos. E nem todo mundo é perfeito. Quer dizer, ninguém é perfeito. Só o Senhor Jesus foi perfeito nessa terra. Então, gente, a gente precisa olhar com mais misericórdia para as pessoas, vendo que a gente também não tá 100% certo, 100% feito. Então, isso é algo que tem me incomodado muito de ver na internet. As pessoas realmente, elas acham que tudo é taxativo, tudo é certo, tudo tem que ser do jeito que tem que ser. Sendo que não é. Sempre tem espaço pra construção. Eu já não sou mais a mesma Lorena que começou a namorar com o João 3 anos atrás. Ele, com certeza, também não é o mesmo homem, sabe? Então, as pessoas mudam, as pessoas evoluem. E mesmo que as pessoas falem, ai, ninguém vai mudar por você, ninguém vai mudar por um relacionamento. Gente, isso é mentira. Se eu tô disposta, se eu amo o João, eu quero mudar por ele. Eu quero ser uma pessoa melhor pra ele. Tem questões, sim, que a gente tem que considerar, que a gente tem que entender o que são nossos inegociáveis e nossos negociáveis. Mas isso tem que vir da gente, sabe? Tem que vir de dentro, tem que vir da convicção que a gente tem que vir de sabedoria de pessoas que conhecem a gente. E não da internet, não de gurus da internet, gurus de relacionamento. Sabe? Porque é o seu relacionamento, é a sua vida. É a direção que você vai tomar.
Então não cabe a outra pessoa ditar se sim ou se não, sabe? É muito perigoso e já abalou várias vezes, assim, as minhas estruturas, as minhas conversas com o João, gerou discussões desnecessárias que não precisavam ter, porque eu queria escutar dica de pessoas que nem conhecem meu relacionamento. E depois eu fui percebendo que tudo é uma construção. E uma característica muito boa que eu vejo no João e em mim é que nós temos corações ensináveis. Então a gente tá sempre querendo se construir, melhorar um pelo outro. Então não, nada é taxativo no nosso relacionamento, sabe? Nada é assim ou é assado. Não, entendeu? E eu acredito que vocês têm que levar isso pra vida também. Olha aí, já fui de um lado totalmente nada a ver pra um lado totalmente sério, né? Mas é isso. É isso, gente. Esse é o tipo de conversa que a gente vai ter por aqui. Enfim, esse foi o primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei bastante aqui sobre várias coisas, né? Fui passeando em vários tópicos, mas me falem nos comentários de que assuntos vocês acham que a gente deve falar, do que a gente pode conversar. Eu vou sempre trazendo atualizações também aqui pequenas do meu casamento, como tá indo, o que eu já contratei, o que falta contratar, como tá sendo as minhas emoções. E eu quero que vocês também compartilhem comigo tudo que vocês estiverem sentindo, o que vocês quiserem que a gente converse sobre, se vocês se identificaram com alguma coisa aqui. Então é isso, se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal, dá um like e compartilha com a sua amiga que também tá noiva e continue assistindo os nossos vídeos do Confissões de uma Noiva. Tchau e até a próxima!